Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16, 17, 24 e 25, que diz: Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre qual entendimento nós temos sobre essa realidade. Porque hoje temos a facilidade de obter conhecimento de várias maneiras. E uma das maneiras mais usadas são os vídeos. Esses, por sua vez, que distraem as pessoas nas mais variadas situações e criam conteúdo para suas vontades e desejos serem supridos. Então, podemos dizer que nossa mente está sendo atacada 24 horas por dia. Porque nessa era, vemos as coisas mudarem tão rápido que não conseguimos compreender o que nos acertou. Como assim? Somos bombardeados de tanta informação que acabamos esquecendo quem somos para poder viver a realidade das fantasias. Hoje, há uma fuga muito grande da realidade, principalmente quando estamos falando de transformação e mudança de vida. Hoje, uma simples ida a algum lugar ou depois de receber uma palavra de efeito ou um decreto motivacional, a pessoa se impulsiona para viver aquilo, sem que haja uma transformação interna. E essa pessoa, ao se deparar com o primeiro obstáculo, começa a colocar em prática suas habilidades e seus conhecimentos adquiridos, mas vê que não consegue o resultado esperado. Por quê? Porque foram ensinadas técnicas que funcionaram para determinada pessoa, como determinado pensamento, com um passado e emoções diferentes, com os seus medos não impeditivos e com sua maneira de agir pautada em suas experiências. Você compreende que tudo funciona assim? Mas é mais fácil dizer para a pessoa que ela terá resultados impressionantes se fizer conforme sua técnica. Portanto, quando lemos aqueles versículos iniciais, isso tudo remete à vontade da nossa carne. E se não estivermos convictos de quem somos em Cristo, as dúvidas virão, o medo aparecerá, o desespero tomará conta, a preocupação será nossa condução e teremos passos duvidosos e interesseiros. Pois, uma vez que não conseguimos ouvir a voz do Senhor e obedecer, viveremos aquilo que acreditamos que é o correto. Assim segue a humanidade, vivendo conforme seus próprios deleites, desejos e vontades. Mas quando Jesus disse sobre o Consolador, o Espírito Santo, Ele nos mostrou a segurança e a eficácia de andar sobre a sua direção, não por momentos específicos, mas todos os segundos da nossa vida. Mas, para que isso seja uma realidade, temos que reconhecer que o Espírito Santo está em nós e nos ajuda em tudo. Pois não adianta falar que está cheio do Espírito Santo se da boca sai condenação, murmuração, questionamento, dúvida, injúria, julgamento, maledicência, palavras de descrença e não há o controle da língua. Porque não é assim que o Espírito Santo age na vida de uma pessoa. Ele transforma, reaviva e faz com que os pensamentos sejam renovados. Não adianta falar que vive a vontade de Deus se a única coisa que te interessa é a quantidade de dinheiro que Ele pode te dar. Isso é querer barganhar com o Senhor com o pretexto de estar fazendo prova com Ele. Isso é hipocrisia e não obediência. Quantos estão vivendo dias que sua maior preocupação não é o reino de Deus e sua justiça, mas suas necessidades e a justiça com suas próprias mãos? Quero concluir fazendo um convite hoje para você.
Quer viver livre de tudo que está te sobrecarregando a ponto de não saber mais o que fazer? Aprenda a depender do Senhor através do Espírito Santo. Não será uma restauração ou reestruturação rápida, pois seu processo de transformação começa de dentro para fora. Primeiro ele limpa toda a casa e tira todo o entulho que estava guardado. Depois começa a fazer você lembrar onde guardou as lembranças que te feriram e machucaram, e as cura. Após isso, começa a mostrar o quanto você é importante para Ele e como Ele te ama. Restaura os princípios de uma fé sobrenatural e de emoções que agora sabem o que é viver em paz. Tire todo o pensamento ilusório e todo o encantamento para mostrar a realidade de viver uma vida completamente transformada por Jesus e pelo Espírito Santo. Então, diante dessa mudança em todas as áreas, o temor ao Senhor é restaurado e o Espírito Santo se torna tão evidente que começamos a ser cheios desta presença. E uma vez cheios do Espírito Santo, paramos de observar quaisquer coisas da nossa carne a ponto de mortificar nossos desejos para satisfazer a vontade do Senhor. Pois o nosso prazer é viver a vontade gloriosa do Senhor. Se você quer experimentar e viver isso, deixe o Espírito Santo tomar conta da sua casa espiritual. Compreenda quem Jesus é e comece a se desvincular de tudo que te prende, principalmente seu orgulho, pois essa é a maior arma do inimigo contra nós. Mas, uma vez nos humilhando ao Senhor e reconhecendo o seu senhorio em nós, começamos a viver uma vida livre e com a direção correta. Decida hoje ser transformado por essa presença e ver tudo em sua volta ser inundado pelo poder do Senhor. A mudança é gradativa, conforme seu nível de entrega e dependência. Por isso que não podemos desistir ou recuar, mas perseverar, como vemos descrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deixe o Espírito Santo fluir através de você e te ensinar a cada dia sobre tudo que precisa. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Obrigado por este fôlego de vida. Obrigado por nos manter cada dia mais atentos, alertas e cada vez mais vigilantes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado pela revelação da sua palavra e que hoje, a mais este dia, o Senhor possa nos conduzir conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Que o seu reino venha e que o Espírito Santo tenha total liberdade para nos mostrar mais este dia a direção para onde nós temos que ir, o que fazer e como fazer. Que possamos estar cheios desta presença gloriosa e ser conduzido conforme o seu querer e o seu amor. Livra-nos, Pai, a mais este dia do mal. Livra-nos, Pai, de toda tentação. Que todo tipo de ataque, palavras, orações contrárias, obras, Pai, de macumbaria, de feitiçaria ou quaisquer tipo, Pai, de ataques sejam agora cancelados, anulados e desfeitos sobre a vida de cada um dos teus filhos e sobre sua casa e sua família. Que haja, Senhor, agora, Pai, há uma direção clara de tudo que o Senhor quer em nós, por nós e através de nós. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, antes revele a abundância do seu querer, da sua graça e da sua glória. Muito obrigado, Pai. Graças te damos por mais este dia. Consagramos este dia, as nossas vidas, todos os nossos sentidos e pensamentos, para que tudo que fizermos seja para louvor da sua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.